Um homem que parecia um vagabundo entrou na concessionária, que exalava luxo e status. Sua aparência parecia ter surgido das profundezas do esgoto da cidade. Que absurdo! Saia daqui! Você não tem lugar aqui! Vá recolher suas garrafas no lixo! Não ouse olhar para o que não é seu! Gritou Arnold Weber, gerente de vendas, apontando o dedo indicador para o peito do vagabundo, empurrando-o para a saída. O rosto de Weber estava congelado em uma expressão de repulsa e indignação. Nos últimos meses, Elian Thorne, um bilionário, sentia que algo estava errado. Chegavam até ele rumores vagos, reclamações, fragmentos de conversas, sugerindo que sua criação, a empresa à qual dedicou sua vida, havia tomado o caminho errado. A equipe que ele havia formado com tanto esforço parecia cada vez mais apática e, às vezes, até arrogante. Seus substitutos, especialmente Leonard, pareciam se concentrar cada vez mais nos números e cada vez menos no fator humano. Elian não podia se dar ao luxo de ficar sentado em seu luxuoso escritório, satisfeito com relatórios que podiam não refletir a realidade. "Não me faça chamar a polícia, velho! Você não foi convidado a estar aqui!" rosnou Arnold, agarrando Elian pelo ombro e empurrando-o para a porta. Um pequeno grupo já se formara ao lado. Algumas pessoas que examinavam os produtos, algumas senhoras arrogantes e 3 funcionários do salão, entre os quais uma jovem chamada Lisa. Ela parecia preocupada e confusa, sem saber o que fazer, e observava Arnold humilhar Elian. Seu rosto ficou vermelho e seu olhar corria de Arnold para o vagabundo. Atrás da divisória de vidro do escritório do diretor, no fundo do salão, estava Leonard, coproprietário e grande investidor. Ele, tomando café, acompanhava o desenrolar dos acontecimentos e seu rosto se contorceu de repulsa. "Elimine essa vergonha, Arnold", murmurou ele, sem esperar que Weber resolvesse a situação sozinho. Leonard nem imaginava que estava assistindo a uma encenação cuidadosamente preparada, dirigida pelo próprio dono. Elian recuou, olhando pela última vez para Leonard, que agora o observava sem impedimentos através do vidro, com uma expressão de total desprezo no rosto. Elian tomou uma decisão. Um mês atrás, alegando a necessidade de uma longa viagem de negócios, Elian Thorne desapareceu do horizonte. Ele raspou o cabelo, deixou a barba crescer, vestiu roupas velhas de brechó e começou sua empreitada secreta. Passou várias semanas nas ruas, conversando com moradores de rua, tentando entrar no mundo deles. Foi difícil, incomum, mas essa experiência se mostrou inestimável. Alguns dias antes do que aconteceu na concessionária, ele começou a verificar seus empreendimentos, visitou vários restaurantes, hotéis e em todos os lugares encontrou diferentes graus de desprezo. Mas o incidente de hoje na concessionária anulou todas as suas observações anteriores, tornando-se a gota d'água que transbordou sua paciência. Seu desprezo não era apenas desagradável, tinha um tom de ofensa, e vinha daqueles que viviam às suas custas, que trabalhavam para ele, mas perderam todo o senso de verdadeiro serviço e respeito. Ele não estava disposto a aceitar isso. Ele não iria simplesmente voltar, ele iria desatar uma verdadeira tempestade. Ao sair da concessionária, Elian sentiu a tensão gradualmente desaparecer. Seus sapatos gastos o levaram pela rua até que ele parou em um pequeno banco no parque. Ele se sentou nele sem prestar atenção aos olhares de desprezo dos transeuntes e mergulhou em pensamentos. Seus pensamentos giravam em torno de como sua empresa e seu pessoal haviam mudado radicalmente. A dor que ele sentia não era de vergonha, mas de profunda decepção com aqueles que ele considerava próximos, parte de si mesmo. Leonard, seu fiel assistente por muitos anos, parecia ter se separado da realidade. Ele se deleitava com os números nos relatórios, esquecendo que por trás de cada contrato e cada máquina vendida
havia pessoas reais. Elian tirou do bolso de sua jaqueta surrada um velho telefone com teclado, comprado especialmente para esse experimento. Disqueu um número conhecido de memória e colocou o aparelho no ouvido. Do outro lado da linha, ouviu-se a voz de seu assistente pessoal, Oliver. Senhor, não esperava sua ligação. Como terminou a experiência? Perguntou Oliver com um leve tom de preocupação na voz. Ele era um dos poucos que estavam a par dos planos de Elian. Tudo correu como eu temia, Oliver. Pior ainda, eles destruíram tudo pelo que lutei durante tanto tempo. Comece imediatamente a reunir informações comprometedoras sobre Leonard e Arnold Weber. Preciso de informações sobre todas as suas transações financeiras, contratos e reuniões. Quero saber o que eles fizeram na minha ausência. Além disso, preciso de informações sobre todos os funcionários importantes da concessionária. Seus salários, bônus, indicadores de vendas, tudo, até o último detalhe. Oliver, um homem conhecido por sua meticulosidade e dedicação ao trabalho, apenas disse calmamente: será feito, senhor. Elian tinha certeza de sua responsabilidade. Na concessionária, a vida voltou gradualmente ao seu ritmo normal. Arnold Weber, com um sorriso de satisfação, voltou às suas funções. Ele se sentia um herói, tendo defendido a honra da concessionária da sujeira da rua. Aproximando-se de Lisa, que ainda estava encostada na parede, ele sussurrou baixinho. E então, Lisa? Nunca viu como se livram dos elementos desnecessários? Você teve sorte que eu assumi essa tarefa, e não você. Lembre-se disso, se quiser trabalhar em lugares decentes. Lisa ergueu os olhos cheios de lágrimas para ele, mas não disse uma palavra. Era incompreensível para ela como uma pessoa podia ser tão cruel. Desde criança, ela foi criada no espírito da igualdade entre todas as pessoas, independentemente de sua posição. E agora, vendo isso com seus próprios olhos, ela sentiu algo dentro dela se quebrar e se destruir. Leonard saiu do escritório depois que Elian se foi, dando uma rápida olhada no salão. Da próxima vez, Arnold, é melhor chamar a segurança. Não precisa se envolver nisso, disse ele, já se dirigindo para seu carro, que estava no estacionamento. Ele não se importava com o que tinha acontecido. Era apenas uma ninharia, uma distração de assuntos mais importantes. No entanto, algo no fundo de sua alma ainda o incomodava. O olhar daquele velho sábio, penetrado por tanta força e desprezo, não o deixava em paz. Ele estava acostumado a que as pessoas ao seu redor se curvassem diante dele e o olhassem com reverência ou temor, mas não com um ódio tão frio e repugnante. Isso lhe causava uma sensação desagradável de perplexidade. Leonard, deixando todos os pensamentos de lado, entrou no carro. Pegou o telefone e discou um número. Olá, querida. Hoje vou demorar um pouco mais. Preciso fechar um negócio. Você entende, é para nós, para o nosso futuro juntos, disse ele com voz firme e um sorriso que não chegava aos olhos, apenas enfatizando suas palavras. Em sua entonação, sentia-se uma certa dureza que nenhuma mulher, mesmo a mais dedicada, poderia perceber. Leonard, assim como Arnold, estava convencido de que o poder do dinheiro era o único critério de sucesso e dignidade. Eles construíram sua realidade com base na ilusão de sua própria superioridade, sem perceber que ela estava rachando e desmoronando. Enquanto isso, Elian estava sentado em um banco, com as mãos cobertas de sujeira e congeladas pelo frio, segurando um telefone velho. Na tela, centenas de mensagens de amigos verdadeiros que o consideravam em viagem de negócios passavam rapidamente. Ele não reagiu, sabendo que teria que percorrer esse caminho sozinho. Observando a vida agitada da cidade, ele se sentia um estranho, como se tivesse entrado na vida de outra pessoa, mas, ao mesmo tempo, como nunca antes,
ele se sentia verdadeiro. Essa experiência lhe mostrou muitas coisas que ele não conseguia ver da janela de sua limusine. Ele viu a vida real das pessoas, seus sofrimentos e as injustiças que enfrentavam. Levantando-se, ele decidiu seguir em frente. Sua decisão chocante, tomada na porta da concessionária, agora ganhava contornos concretos. Ele pretendia voltar para mostrar a todos que aquele vagabundo insignificante que eles rejeitaram tão facilmente não existia mais. Depois de humilhar o vagabundo, Arnold Weber parecia ter voado acima da terra. Sua autoestima passou de gerente para verdadeiro proprietário. Elian Thorne, que desapareceu repentinamente, deixou seu império nas mãos de Leonard, que confiava incondicionalmente em seu ambicioso subordinado. Arnold viu nisso sua oportunidade e, sem perder um minuto, começou a agir, buscando não apenas obter uma promoção, mas também tomar posse total da Luxor Motors. Em seu escritório, ele passava horas estudando relatórios financeiros, analisando contratos e acompanhando cada transação. Seu objetivo era encontrar qualquer brecha, qualquer ponto fraco para minar a autoridade de Leonard e causar dúvidas sobre suas decisões. Arnold estava convencido de que Elian havia deixado a empresa para sempre e que sua missão temporária era apenas um pretexto para se afastar. Ele acreditava que o bilionário, exausto pelos negócios, havia simplesmente decidido passar a administração adiante e que sua própria energia e determinação o ajudariam a chegar ao topo. Para fazer Leonard parecer incompetente, Arnold começou a manipular reuniões de trabalho e, por meio de outros gerentes, fornecia a Leonard informações distorcidas sobre vendas e reclamações de clientes. Ele insistia na necessidade de otimizar despesas, o que, na verdade, se resumia a demitir funcionários desleais a Arnold e substituí-los por seus próprios aliados. Enquanto Arnold tecia meticulosamente sua teia de intrigas, Leonard, absorto em seus problemas e em sua vida cheia de luxo, não suspeitava de nada. Ele gostava do novo poder, assim como de assinar grandes contratos e aparecer em eventos sociais como diretor da Luxor Motors. Ele não percebeu como Arnold, passo a passo, minava sua influência, permanecendo confiante em sua intocabilidade e em que tudo estava indo conforme seu plano. Seu orgulho e cegueira cresciam a cada dia. Ao mesmo tempo, Elian, observando o que acontecia de seu esconderijo, estava um passo à frente. Ele sabia que Arnold e Leonard, atolados em suas ambições e autoconfiança, não veriam os sinais evidentes. Graças a Oliver, Elian recebia relatórios diários sobre todas as operações suspeitas e fraudes realizadas por Arnold. Elian descobriu com espanto que sua empresa havia se transformado em um pântano, onde todos buscavam ganhos pessoais sem se importar com os interesses comuns. Ele percebeu que seu experimento havia sido mais bem-sucedido do que ele poderia imaginar. Ele não apenas identificou o problema, mas também descobriu sua causa principal. Oliver, seguindo as instruções de Elian, elaborou um dossiê impressionante contendo informações sobre contas secretas, operações ilegais e como Leonard e Arnold desviaram recursos da empresa para benefício próprio. O fato mais chocante nesse dossiê foi a descoberta do plano secreto de Arnold de fundir a concessionária com uma empresa concorrente pertencente a um parente seu. Elian considerou isso uma traição que deveria ser punida severamente. Ele ligou para Oliver e sua voz soou com uma firmeza incomum. Oliver, estou voltando. Amanhã às 9 da manhã estarei no escritório. Prepare todos os documentos coletados. Organize também uma reunião urgente do Conselho de Administração com a participação obrigatória de Leonard e Arnold. Eles vão ficar interessados em saber do meu retorno. Elian desligou o telefone. Seu rosto não refletia raiva nem ira, apenas uma determinação fria e calculista. Ele sabia que sua aparição causaria choque, mas estava preparado para isso.
Ele planejava provocar uma verdadeira tempestade para se livrar da corrupção que havia se infiltrado na essência de sua empresa. No escritório de Leonard reinava o silêncio, interrompido apenas pelo leve farfalhar do papel. Ele estava sentado atrás de uma enorme mesa, examinando os relatórios que Arnold lhe entregara. À primeira vista, tudo estava impecável. As vendas cresciam rapidamente, as despesas eram reduzidas e os lucros aumentavam constantemente. Um sorriso apareceu no rosto de Leonard. Ele estava confiante em suas habilidades como chefe da Luxor Motors, não ficando atrás de Elian. Mas, em determinado momento, seu olhar parou em um número no relatório que não batia com seus próprios cálculos. Leonard olhou para Arnold, que estava em frente a ele, e seu sorriso desapareceu gradualmente. Arnold, explique o que significa esse número? Perguntou Leonard. Sem sombra de dúvida, Arnold inventou uma explicação convincente. Ele afirmou que era um erro no programa e que já havia começado a corrigi-lo. Leonard, embora tenha percebido uma certa tensão em suas palavras, não se aprofundou nos detalhes. A confiança em Arnold era acima de tudo para ele, e ele não queria perder tempo com esclarecimentos. Acenando com a mão, ele encerrou o assunto e voltou às suas reflexões sobre o próximo evento social. Em uma área remota da cidade, Elian se preparava para seu grande retorno. Ele se livrou da barba, renovou o penteado e foi à loja comprar um novo terno. Oliver, seu fiel assistente, já o esperava lá com um conjunto de roupas de marca. Elian olhou para o seu reflexo no espelho e mal se reconheceu. A última vez que se viu assim foi na luxuosa mansão, mas agora havia uma nota diferente em seu coração. Em seus olhos não havia apenas confiança, mas também aquele poder que Leonard sentiu tão intensamente. Um poder forjado nas ruas, entre pessoas comuns. Poder que dava a oportunidade de olhar para o mundo sem máscaras e bondade fingida. Ele escolheu um terno simples, mas elegante, de cor azul escura, que parecia enfatizar sua nova força interior. Elian, vestido com o novo terno, foi para seu escritório. Ele chegou ao prédio da concessionária às 9 da manhã, pontualmente, como combinado com Oliver. No saguão, ele foi recebido por um jovem segurança que não suspeitava de seu verdadeiro status de bilionário e o confundiu com um funcionário comum. Elian, sorrindo impassível, cumprimentou-o e, sem esperar por um convite, dirigiu-se com confiança ao escritório do diretor. A porta do escritório estava ligeiramente entreaberta. Elian ouviu as vozes de Leonard e Arnold, que discutiam os detalhes de seu plano traiçoeiro. Elian abriu a porta silenciosamente, entrou no escritório e ficou atrás de Leonard. Sem se virar, ele disse: Oliver, pedi para não entrar sem bater. Estou ocupado no momento. Elian apenas sorriu, sabendo que a parte mais emocionante estava prestes a começar. Acho que você não estava me esperando, Leonard, disse Elian. Leonard se virou bruscamente e seu rosto ficou pálido. Arnold, como que atordoado, não conseguiu dizer uma palavra. Os dois não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Diante deles estava Elian Thorne, que, segundo acreditavam, deveria estar longe, curtindo a vida. Mas ele estava ali e seu olhar revelava uma determinação fria. Uma atmosfera pesada pairou na sala, fazendo Leonard e Arnold pararem, paralisados pelo medo e pela confusão. Nenhum deles conseguia dizer uma palavra, sem saber o que fazer. Eles foram pegos em flagrante, e essa consciência os oprimia. Elian apenas sorriu. Sua decisão ousada, tomada às vésperas de seu próprio julgamento, acabara de se tornar realidade. Leonard e Arnold ficaram paralisados, como se estivessem cravados no chão, seus rostos refletindo toda a gama de emoções, do choque ao horror. Era difícil acreditar no que estava acontecendo. Elian, que eles haviam expulsado como se fosse um insignificante, apareceu diante deles em um terno impecável,
irradiando poder e confiança. Não havia nem um pingo de raiva em seu rosto, apenas uma determinação fria e calma que inspirava mais medo do que qualquer raiva. "Vejo que vocês estão perplexos", disse Elian, sua voz, como sempre, soando calma, mas com um tom novo e firme. "Deixem-me explicar. Decidi fazer uma pequena investigação. Queria saber o que acontecia na empresa na minha ausência. E vi que vocês a transformaram em um pântano onde todos buscam se afirmar, onde não há lugar para honestidade e respeito. Eu era aquele estranho que vocês expulsaram, Arnold, e você, Leonard, observava isso em silêncio. E você não pensou que poderia ser uma pessoa comum que simplesmente precisava de ajuda." As palavras de Elian caíram sobre Leonard e Arnold como um raio. Eles não conseguiram dizer uma palavra em resposta, seus rostos ficaram pálidos e suas mãos tremiam de fraqueza. De repente, a porta do escritório se abriu e Oliver apareceu na soleira, carregando uma pasta enorme que parecia incrivelmente pesada. Oliver entrou, colocou a pasta sobre a mesa diante de Leonard e, dirigindo-se a ele, disse: "Está tudo pronto, senhor, como o senhor pediu." Elian acenou como cabeça, depois voltou seu olhar para Leonard e Arnold. "Esta pasta contém todas as informações de que preciso. Seus negócios secretos, suas manipulações, o uso de recursos da empresa para fins pessoais, tudo o que vocês fizeram na minha ausência. Tenho certeza de que vocês terão muitos assuntos para discutir com o conselho de administração." Leonard, finalmente encontrando a voz, tentou se explicar, mas suas palavras não soaram convincentes. "Elian, não é nada disso! É apenas um erro! Arnold, você..." Leonard se dirigiu a Arnold, mas este apenas o ignorou, não querendo entrar em diálogo. Leonard percebeu que seu plano ousado havia fracassado e que ele mesmo havia se colocado em uma situação sem saída. Elian calmamente o interrompeu. "Um mal-entendido? Leonard, você sabe muito bem que eu não tolero trapaças. Você e Arnold traíram minha confiança. Vocês agiram de forma imoral comigo e com a empresa." Suas palavras soaram calmas, mas tinham uma força tal que Leonard e Arnold sentiram como se o mundo ao seu redor desmoronasse. "Já tomei minha decisão. Vou convocar o conselho de administração e tomaremos uma decisão que será uma surpresa para todos." Elian pegou a pasta com os documentos e se dirigiu para a saída. "E mais uma coisa. Oliver, redija as cartas de demissão deles. Não quero mais vê-los aqui." Leonard e Arnold ficaram sozinhos no escritório, sem conseguir acreditar no que havia acontecido. Seu plano grandioso, sua sede de poder e riqueza, tudo o que haviam construído por tanto tempo, desmoronou em um instante. Agora, eles não sabiam o que fazer. Foram pegos de surpresa. As horas seguintes se transformaram em um verdadeiro pesadelo para Leonard e Arnold. Eles corriam pelo escritório, tentando se agarrar a qualquer esperança nesse caos. Seu mundo cuidadosamente construído, baseado em ambições e enganos, desmoronou, deixando para trás um vazio. Arnold, sempre conhecido por sua frieza e sensatez, agora estava tomado pelo pânico. Ele pegou o telefone para avisar seu parente, dono de uma empresa concorrente, que seus planos conjuntos estavam fadados ao fracasso. No entanto, a ligação não foi atendida. Ao saber do seu regresso, o parente de Eliana apressou-se em proteger-se, rompendo todas as relações com Arnold. Não queria ver-se no epicentro do escândalo iminente, que ameaçava destruir a sua reputação. Ao descobrir que um ente querido o tinha traído, Arnold sentiu uma dor aguda de traição. Ele sentiu seus apoios desmoronarem, deixando-o sozinho. Seus olhos revelavam total clareza. Ele estava sozinho, e ele mesmo compreendia isso. Ele olhou para Leonard, que estava sentado à mesa com as mãos na cabeça, e sua expressão revelava claramente sua confusão. Leonard,
mais habilidoso em manobras intrigantes do que Arnold, tentava encontrar alguma explicação para o que havia acontecido. Ele ligou para Elian, mas a ligação caiu. A tentativa de entrar em contato com Oliver também não teve sucesso. O pânico aumentava. Ele se sentou à mesa, colocou a cabeça entre as mãos e tentou organizar seus pensamentos. Sua mente, acostumada a trabalhar com números e contratos, agora era incapaz de sugerir qualquer coisa, exceto uma coisa. Ele havia sido pego. Leonard sabia que Elian não o perdoaria por isso. A confiança estava destruída, e para o bilionário isso era a pior ofensa possível. Leonard, apesar de sua confiança em sua própria inabalabilidade, agora se sentia frágil e indefeso. Suas conquistas, seu nome, suas perspectivas, tudo estava em risco. Na hora marcada, Elian, como havia prometido, convocou uma reunião extraordinária do Conselho de Administração. Ao entrar na sala de reuniões, ele se deparou com rostos voltados para ele, expressando uma surpresa tão forte que era quase palpável. Elian, sem prestar atenção à perplexidade deles, sentou-se em seu lugar à mesa. "Entendo que vocês estejam surpresos com meu retorno", começou Elian, com sua voz mantendo a habitual serenidade, mas com uma nova e firme entonação. "No entanto, não temos tempo para discutir minha ausência. Hoje preciso contar a vocês o que levou a empresa à beira da falência e quem é o responsável por isso." Elian pegou a pasta com documentos que Oliver lhe entregou e, sem expressar emoção, começou a expor os fatos sobre as fraudes de Leonard e Arnold, apresentando números precisos. Ele contou sobre os métodos de redução de custos em detrimento da qualidade, sobre como eles se apropriavam dos recursos da empresa para benefício próprio e sobre os planos de fusão com um concorrente, o que, em sua opinião, causaria danos irreparáveis à Luxor Motors. Os diretores ouviram-no com a respiração suspensa, sem acreditar no que estavam ouvindo. Leonard e Arnold, sempre considerados confiáveis e profissionais, estavam envolvidos em uma fraude. Após as palavras de Elian, um silêncio sepulcral tomou conta da sala, ninguém conseguia dizer uma palavra. Victor, o mais velho dos membros do conselho, foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Elian, isso é chocante. Nós não podíamos imaginar", disse ele, olhando para a pasta com documentos que Elian lhe entregou. "Eu entendo, Victor. Mas eu não podia permitir que meu trabalho, que eu dediquei à empresa ao longo de muitos anos, fosse destruído por dentro. É por isso que tomei essa decisão." Elian levantou-se e todos os presentes na sala seguiram seu exemplo. "Estamos destituindo Leonard e Arnold de seus cargos. Todas as transações deles serão cuidadosamente investigadas. E vamos começar um novo capítulo. Vamos voltar aos valores fundamentais da nossa empresa. Respeitaremos todos que cruzarem a porta do nosso salão, independentemente de sua aparência. Afinal, nossa reputação não se resume apenas aos nossos carros, mas também à nossa relação com as pessoas." Seu olhar percorreu todos os presentes e seus olhos revelavam uma determinação inabalável. "Hoje, iniciamos um novo empreendimento. Criaremos um fundo de caridade destinado a ajudar os sem-teto. Cada funcionário da nossa empresa será responsável por contribuir para esse fundo, pois nossa missão não se limita apenas a obter lucro, mas também visa melhorar o mundo ao nosso redor." Após a chocante reunião do Conselho de Administração, Elian voltou para seu escritório. Sua cabeça zumbia com as informações apresentadas, mas ao mesmo tempo ele sentia uma paz interior extraordinária. Sobre a mesa estava a pasta com os documentos que Oliver trouxe. Elian, apesar de já estar ciente da maior parte do que estava acontecendo, decidiu revisar cuidadosamente todos os materiais para não perder nenhum detalhe importante. Sentando-se à mesa, ele abriu a pasta e mergulhou no mundo dos números, contratos e relatórios.
O desejo de se certificar da correção de sua decisão, de não se precipitar com conclusões, mesmo que baseadas em fatos, o impulsionava. Elian, um homem da velha guarda, acostumado a analisar profundamente cada questão, não podia deixar de examinar minuciosamente todos os detalhes. Examinando atentamente cada página e revisando os negócios fechados na sua ausência, seu olhar se deteve em um que não coincidia com suas previsões. Tratava-se da venda de vários carros de luxo que foram vendidos a preços significativamente abaixo do valor de mercado. Elian franziu a testa. Seu rosto se distorceu com uma ruga profunda. Tal negligência era inaceitável. Não era apenas uma violação da ordem, mas também uma clara intenção fraudulenta. Ele sentiu que havia deixado passar algo, como se houvesse algum truque que ele não tivesse percebido. Mas, depois de reler o contrato várias vezes, ele chegou à conclusão de que não havia nenhum truque. Apenas o preço estava indicado como muito baixo. Isso era simplesmente revoltante. Ele pegou o telefone e discou o número de Oliver. "Oliver, preciso de uma coisa", disse a voz de Elian, firme como nunca antes. "Verifique todas as transações de venda de carros de luxo nos últimos meses. Preciso dos nomes dos compradores e do valor de cada carro, e também todas as informações sobre as transações que foram registradas retroativamente. Tenho certeza de que há algo errado aqui." Elian não conseguia entender o sentido dos preços tão baixos que Leonard estava estabelecendo para os carros. Não fazia sentido. Oliver, ainda atordoado após a reunião, disse baixinho: "Será feito, senhor." Ele sabia que Elian não ficaria tranquilo até descobrir todos que o traíram. Imediatamente começou a cumprir a tarefa. Algumas horas depois, Oliver enviou um relatório completo a Elian. Elian abriu o arquivo e mergulhou na leitura. Ele foi tomado por uma constatação chocante. Acontece que Leonard, aproveitando-se de sua posição, vendia carros de luxo, incluindo modelos raros, aparentes e amigos por um preço 5 vezes inferior ao valor de mercado. Ele fazia isso retroativamente para confundir as pistas. Não era apenas uma fraude, era roubo puro e simples. Elian sentiu seu coração apertar de dor e profunda decepção. Ele confiava incondicionalmente em Leonard, como em si mesmo. Revelava-lhe seus planos e dúvidas, e ele, aproveitando-se dessa atmosfera de confiança, procurava enriquecer às suas custas. Elian recostou-se na cadeira, seu rosto ficou pálido e seus olhos se fecharam. Será que o homem que ele considerava amigo era realmente um traidor? Sua alma não conseguia aceitar essa constatação, mas Elian não estava disposto a aceitar isso. Ele decidiu firmemente que deveria levar esse assunto até o fim, não apenas demitindo Leonard e Arnold, mas também punindo-os com todo o rigor da lei. Elian discou o número de Oliver e, sem demora, disse: "Oliver, entre em contato com nosso advogado imediatamente. Vou processar Leonard e Arnold. Eles devem responder por todas as suas ações. Além disso, encontre todos os envolvidos nessas fraudes. Eles também devem responder por seus atos. Não permitirei esse tipo de tratamento à minha empresa e aos meus clientes. Exijo que devolvam todo o dinheiro roubado. Exijo que eles assumam total responsabilidade por suas ações de acordo com a lei. Que este caso sirva de lição para todos aqueles que acham que podem cometer fraudes e ficar impunes." Lisa, uma jovem administradora, não conseguia esquecer as lembranças daquele dia em que Eliana foi expulsa da concessionária. Ela testemunhou essa injustiça e esse evento ficou gravado em sua memória por muito tempo, deixando uma marca indelével. Apesar de Liza trabalhar na concessionária há apenas alguns meses, ela já se apaixonara pelo seu trabalho. Os sonhos de uma carreira em um lugar tão prestigiado
agora davam lugar à compreensão de que por trás do brilho e da luxúria externos se escondiam crueldade e hipocrisia. Ela não conseguia entender como Arnold e Leonard podiam tratar assim as pessoas que consideravam inferiores a eles. A demissão de Leonard e Arnold deixou o salão de automóveis envolto em um silêncio tenso. Todos os funcionários, desde os gerentes até o pessoal de serviço, estavam em choque. Era difícil acreditar que Elian, que havia desaparecido tão inesperadamente, tivesse voltado tão repentinamente e causado tal caos. Todos sabiam que poderiam estar no lugar dos colegas demitidos, e isso inspirava medo. Elian, mergulhado de cabeça no trabalho, passava horas e horas em seu escritório estudando os documentos fornecidos por Oliver. Ele ficou impressionado com a magnitude das fraudes de Leonard e Arnold, que eram muito maiores do que ele poderia imaginar. Acontece que eles não apenas vendiam carros a preços abaixo do valor de mercado, mas também se enriqueceram com os recursos da empresa, celebrando contratos fictícios com empresas inexistentes, lavando dinheiro e sonegando impostos. Elian sofria com a dor e a decepção. Seu coração se contraiu com a traição. Ele acreditava nessas pessoas e elas o decepcionaram. Enquanto Leonard e Arnold estavam no fundo do poço, sua demissão e história vergonhosa deixaram uma marca indelével. Leonard, acostumado a uma vida luxuosa, agora enfrentava dificuldades para encontrar trabalho. Sua reputação estava arruinada e ninguém queria ter nada a ver com ele. Ele perdeu tudo: dinheiro, autoridade, amigos. A solidão tornou-se sua companheira constante, e ele sabia disso. Arnold, sempre mais astuto do que Leonard, tentou encontrar um novo emprego em outra empresa, mas sua reputação também estava muito prejudicada. Ele era obrigado a trabalhar em um emprego mal remunerado e, a cada dia, sentia suas ambições desaparecerem. Ao saber do destino de Leonard e Arnold, Elian não sentiu nenhum pingo de malícia, apenas sorriu discretamente. Ele sabia que eles receberiam o castigo merecido, mas Elian não pretendia parar por aí. Seu objetivo não era apenas vingança, mas restaurar a justiça. Ele decidiu ajudar todos aqueles que Leonard e Arnold haviam prejudicado a recuperar sua reputação e a confiança dos funcionários na empresa. A tensão no salão não diminuía, apenas mudava de forma. Os funcionários, que recentemente ainda discutiam os bônus futuros, agora olhavam em volta com apreensão. A incerteza sobre o que esperar do retorno de Elian Thor os assustava. Ele não era apenas seu chefe, era uma lenda que, como se viu, nunca desapareceu nas sombras. E depois que ele humilhou publicamente Leonard e Arnold, a confiança em qualquer pessoa foi colocada em dúvida. O salão estava tomado por uma atmosfera tensa e todos tentavam demonstrar sua lealdade e disposição para trabalhar. Lisa, ao contrário dos outros, não participava dos jogos. Ela fazia seu trabalho como sempre, mas havia uma nova cautela em suas ações. Ela se sentia uma estranha nesse mundo de engano e traição. No dia em que Eliana foi expulsa, Lisa viu a verdadeira face de Arnold. Apesar de naquele momento ela não saber quem era aquele estranho, seu coração se apertou com a injustiça. Sendo uma pessoa que acreditava no bem, esse incidente abalou sua fé. Ela estava pronta para deixar seu cargo a qualquer momento, mas somente se encontrasse outro emprego. Certa vez, enquanto Lisa estava organizando documentos, Oliver, o braço direito de Elian, se aproximou dela. Sua presença sempre deixava todos ao seu redor nervosos. "Lisa, o Sr. Thorne quer falar com você", disse Oliver calmamente, mas sem qualquer simpatia. O coração de Lisa apertou-se de medo. Ela não sabia o que Elian queria dela. Talvez ele tivesse percebido como ela o olhou naquele dia? Talvez ele a considerasse cúmplice de Arnold e Leonard. Controlando a agitação, ela seguiu Oliver. Ele a levou até o escritório do diretor. A porta estava entreaberta e Lisa entrou.
Elian estava sentado à mesa, examinando alguns papéis. Ao encontrar o olhar dele, Lisa sentiu como se ele estivesse penetrando em sua alma. Sente-se, Lisa, ele disse calmamente, e o medo que a atormentava começou a desaparecer gradualmente. Ela sentou-se na cadeira em frente à mesa e se preparou para o pior. Mas, para sua surpresa, Elian não a criticou. Em vez disso, ele lhe contou sobre o dia em que ele mesmo foi um sem-teto. "Eu vi você, Liza", disse ele. "Eu vi como você olhou para o Arnold, como você olhou para mim. Eu senti sua dor e percebi que ainda existem pessoas sinceras como você em nosso círculo." Lisa ficou em choque. Será que esse homem, um bilionário que tinha tudo o que desejava, tinha reparado nela? Ela não conseguia dizer uma palavra, apenas ficava sentada olhando para ele, sem acreditar no que tinha ouvido. Elian sorriu, percebendo que Lisa estava confusa. "Tenho certeza de que você é uma boa pessoa, Lisa, e que é sinceramente dedicada ao seu trabalho. Quero que você seja minha assistente", disse ele. "Sua tarefa será supervisionar todos os projetos de caridade que lançarmos e me ajudar a restaurar a antiga reputação da nossa empresa. O que você acha?" Seus olhos revelavam uma esperança sincera. Lisa ficou em choque. Era difícil acreditar no que tinha ouvido. Ela sempre sonhou com um trabalho assim, mas nunca pensou que seus sonhos se realizariam. Afinal, ela era uma garota comum, que trabalhava como administradora e agora lhe ofereciam ser assistente do próprio Elian Thorne. As palavras se recusavam a sair de sua boca. Ela apenas acenou com a cabeça em sinal de concordância. "Ótimo", disse Elian. "Então começaremos amanhã de manhã. Por enquanto você está livre, não fique presa ao passado, ele já ficou para trás." Saindo do escritório, Lisa sentiu as pernas tremerem de emoção. Não conseguia acreditar que tudo o que acabara de acontecer era real. Sua vida deu uma guinada brusca e ela estava pronta para enfrentar essa nova etapa, confiante de que não decepcionaria Elian. Para Lisa, a manhã do novo dia começou com uma sensação de irrealidade. A ida ao salão, normalmente tão familiar, hoje parecia-lhe estranha, e os pensamentos de Eliana giravam em sua cabeça como uma dança de forças invisíveis. Ontem, ela era apenas uma administradora, uma parte imperceptível de um enorme mecanismo, e hoje ela estava prestes a se tornar parte integrante dele, seu coração. Pela primeira vez em muito tempo, Lisa não sentia medo, mas apenas um pesado sentimento de responsabilidade que a oprimia como um bloco invisível. Seu velho caderno gasto, onde sempre anotava seus pensamentos, foi substituído por um novo, com uma capa de couro requintada. Ela sentia que não era apenas uma substituição, mas um símbolo do início de um novo capítulo em sua vida. Sua entrada no salão do concessionário mudou tudo. Os funcionários, que antes quase a ignoravam, agora a cumprimentavam com acenos, sorrisos e tentavam puxar conversa. O jovem segurança, que antes a deixava passar com confiança todos os dias, agora abria a porta para ela com respeitosa cortesia. Seus olhos revelavam perplexidade. Como uma garota comum, que ele via todos os dias, poderia se tornar a braço direito do próprio Elian Thorne? Lisa apenas respondeu com um sorriso caloroso, sem revelar nenhum detalhe. Ela percebeu que a vida deles havia mudado radicalmente. No escritório de Elian, Oliver já a esperava. O cansaço se refletia em seu rosto, mas seus olhos demonstravam alívio. "Elian está esperando por você", disse ele apontando para o escritório. Lisa, dando um suspiro profundo, entrou. Elian, absorto na leitura de documentos à mesa, levantou a cabeça e sorriu. "Bem-vinda, Lisa. É um prazer vê-la", disse ele apontando para a cadeira à sua frente. "Hoje temos muito trabalho pela frente. Quero que você se encarregue do mais importante: a criação de um fundo de caridade
para ajudar os sem-teto. Não é apenas um projeto, é a nossa missão. Quero que todos os funcionários da nossa empresa participem disso, pois nossa tarefa não é apenas ganhar dinheiro, mas também melhorar o mundo. E quero que seja você quem cuide disso. Você será encarregada de supervisionar todos os projetos beneficentes que planejamos realizar. Tenho certeza de que você dará conta dessa tarefa. Lisa ficou chocada. Ela não conseguia acreditar que Elian lhe havia confiado uma missão tão importante. No fundo, ela sempre sonhou em ajudar as pessoas, mas nunca imaginou que isso se tornaria sua responsabilidade profissional. Ela assentiu, sem encontrar palavras para expressar seus sentimentos. Elian levantou-se e dirigiu-se à janela. A cidade que se estendia diante dele não o deixou indiferente. Seus olhos revelavam a firmeza de suas intenções. Quero que nossa empresa se torne um padrão para todos. Quero que as pessoas entendam que não vendemos apenas carros. Vendemos sonhos, respeito, humanidade. Meu objetivo é que todos que entrarem em nosso showroom se sintam especiais, independentemente de sua situação financeira. Lisa ouvia-o sem conseguir sequer respirar. Ela sentia que Elian não estava apenas falando palavras, mas expressando sua sincera convicção, e ela também acreditava nisso. De repente ouviu-se uma batida na porta. Oliver entrou na sala segurando uma pasta imponente. Senhor, aqui está o relatório de vendas do mês passado. Há motivos para acreditar que surgiram problemas, informou ele. Elian pegou a pasta e mergulhou em sua análise. Seu rosto ficou sombrio. Bem, Lisa, parece que teremos que começar tudo de novo. Vejo que Leonard e Arnold não apenas roubavam, mas também enganavam os clientes vendendo-lhes carros com defeito, disse ele com um brilho de aço nos olhos. Nossa tarefa principal não é apenas responsabilizar os culpados, mas também recuperar a confiança dos clientes. E vamos começar pela etapa mais difícil. Será necessário entrar em contato com todos os clientes prejudicados e oferecer-lhes uma indenização. Sem dúvida, será uma tarefa difícil. A tarefa que o diretor colocou diante de Lisa Elian era colossal. Ela saiu do escritório do diretor segurando nas mãos uma longa lista de clientes enganados e seu coração parou. Ela sempre trabalhou com pessoas felizes que vinham em busca de seu sonho, um carro novo. Agora ela teria que ligar para aqueles cujo sonho se transformou em decepção e traição. Não era apenas um trabalho, era uma missão na qual ela teria que investir toda a sua alma. Lisa voltou para sua antiga mesa de administradora. Ela olhou para a lista que estava à sua frente e percebeu que não tinha outra saída. Respirou fundo, pegou o telefone e discou o primeiro número. Do outro lado da linha, ouviu-se uma voz cansada e irritada. Lisa se apresentou e começou a explicar que estava ligando da concessionária para oferecer uma compensação pelo carro de baixa qualidade. Mas suas palavras foram interrompidas por uma voz brusca e cheia de raiva. Eu sei por que você está ligando, gritou o homem. Você só está tentando me calar para que eu não processe vocês? Vocês são todos mentirosos e vigaristas. Não me liguem mais. O homem desligou o telefone e Liza ficou sentada, segurando o aparelho contra a orelha, sem saber o que fazer. Sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Ela não estava preparada para tal reação. Esperava raiva, mas não tanta fúria. Ela discou o próximo número, mas recebeu a mesma resposta. As pessoas estavam com raiva e decepcionadas, não acreditavam nela e a consideravam cúmplice do mesmo sistema que as havia enganado. A insegurança tomou conta do coração de Liza. Ela não sabia se conseguiria lidar com essa tarefa e se sentia impotente, como naquele momento em que viu Arnold expulsar Elian. Elian apareceu no saguão, indo direto para ela. Como vai, Lisa? Ele perguntou calmamente, mas não havia nenhuma simpatia em suas palavras, apenas uma observação,
de como ela estava lidando com a pressão que recaía sobre ela. Eles se recusam a falar comigo. A reputação do nosso salão foi seriamente abalada, disse Lisa baixinho, apontando para a lista. Elian pegou a folha de papel, deu uma olhada rápida e parou em um nome. Ligue para essa pessoa, Kaylan. Ele é um cliente antigo e valioso, disse ele. Em 10 anos ele comprou 10 carros de nós, mas a última transação resultou em uma surpresa desagradável para ele. O carro estava com defeito. A decepção foi tão grande que ele parou de fazer negócios conosco. Quero que você converse com ele para reconquistar sua confiança. Lisa se controlou e discou o número. Do outro lado da linha, ouviu-se uma voz calma, mas sem cordialidade. Lisa se apresentou e suas palavras soaram com evidente emoção. Ela tentou explicar que estava ciente do problema e pronta para resolvê-lo. No entanto, Kaylan não acreditou nela. Não quero falar com você, disse ele secamente. Perdi a confiança na sua empresa. Reunindo toda a sua coragem, Lisa disse: eu entendo seus sentimentos. Eu mesma testemunhei quando expulsaram do salão, meu chefe. Eu vi como ele humilhava as pessoas, e isso me causava dor. Não aceito esse tipo de comportamento e quero reconquistar sua confiança. Quero que saiba que levamos a sério a tarefa de corrigir os erros do passado. Kaylan ficou pensativo ao ouvir suas palavras sinceras. Ele ficou impressionado com a honestidade dela, pois nunca tinha visto uma atitude tão aberta por parte dos funcionários da concessionária. Em seu coração, ele tinha certeza de que ela estava falando a verdade. Tudo bem, ele respondeu. O que você propõe fazer? Sem acreditar na sua sorte, Lisa disse a Kaylan que estava disposta a trocar o carro antigo dele por um novo e pagar uma indenização por danos morais. Ela falava com tanta sinceridade e franqueza que Kaylan, comovido com sua sinceridade, concordou em dar a eles uma segunda chance. Lisa, depois de desligar o telefone, olhou para Elian e seus olhos brilhavam de confiança. Elian sorriu, pois estava confiante em sua força. Ele sabia que não havia se decepcionado ao confiar essa tarefa a ela. Para ele, ela não era apenas uma assistente, mas um verdadeiro farol de esperança. A conversa com Kaylan deu a Lisa uma incrível carga de energia. Sua sinceridade se mostrou mais eficaz do que qualquer dinheiro ou desculpas oficiais. Elian, observando-a, sentia satisfação. Em Lisa, ele via não apenas uma colega, mas também uma pessoa cujos valores coincidiam com os seus. Nos dias seguintes, eles trabalharam incansavelmente. Lisa, com base em seu caderno e lista, entrou em contato com os clientes enganados. Alguns se mostraram desconfiados, mas sua franqueza e sinceridade gradualmente derrubaram as barreiras de desconfiança erguidas por Leonard e Arnold. Elian supervisionou pessoalmente o processo de indenização e substituição dos carros com defeito, buscando fazer com que cada cliente sentisse que a concessionária havia passado por mudanças positivas. Seus esforços conjuntos deram frutos e, gradualmente, uma nova atmosfera começou a ser sentida na concessionária. Os funcionários, observando como seu chefe não apenas punia os culpados, mas também se esforçava para corrigir os erros cometidos, passaram a trabalhar com mais dedicação. A desconfiança deu lugar à esperança, e todos passaram a acreditar em um futuro brilhante para a empresa. Lisa se tornou para eles um exemplo claro de que a honestidade e a bondade são mais valorizadas do que a astúcia e a fraude. Em uma das noites, quando o salão de automóveis já estava vazio, Elian e Lisa permaneceram no escritório, mergulhados no estudo de antigos relatórios contábeis. Elian queria se certificar pessoalmente de que não haviam deixado passar nenhum indício de fraude. Eles já haviam feito uma análise minuciosa de todas as operações relacionadas às fraudes de Leonard e Arnold, contratos falsos, preços subestimados, subornos e outras irregularidades financeiras. Elian estava certo de que a investigação estava chegando ao fim. No entanto,
Lisa descobriu inesperadamente algo incomum. Elian, olhe, ela sussurrou, apontando para uma página do relatório. Veja essas transações. Elas são insignificantes em termos de valor, mas são muitas e são realizadas regularmente, praticamente todos os dias. Elian examinou atentamente os números. Os valores eram realmente modestos, diferentes das operações de Leonard e Arnold. Eles não chamavam muita atenção, mas o número total era impressionante. Essa abordagem não era típica de Arnold ou Leonard. Eles preferiam grandes negócios e rápido retorno financeiro, mas aqui tudo era planejado e executado secretamente. Elian abriu o relatório e começou a analisar os dados. Ele examinou atentamente cada transação e seu rosto ficava cada vez mais pálido. No sistema, ele descobriu registros de que as operações eram realizadas a partir de várias contas, o que o deixou alarmado. Quanto mais ele se aprofundava nos detalhes, mais seus olhos se arregalavam de horror. Todas as evidências levavam a uma única pessoa, uma pessoa em quem Elian confiava plenamente, uma pessoa que o ajudava nessa investigação. Ele olhou para Lisa e seus olhos se encheram de dor. Não pode ser, ele sussurrou baixinho. Oliver. Foi Oliver quem fez tudo isso. Lisa ficou em choque. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Oliver, sempre leal e dedicado, o braço direito de Elian, o homem que permaneceu ao seu lado por anos, não poderia ser um traidor. Elian, como se não a ouvisse, continuou a examinar o relatório. Ele viu como Oliver, usando habilmente sua posição e acesso ao sistema financeiro, transferia pequenas quantias para contas abertas em seu nome. Uma maneira tão astuta e discreta de agir não poderia levantar suspeitas em ninguém. Oliver era um agente duplo, ajudando Elian para permanecer nas sombras de suas próprias maquinações. O chão se abriu sob os pés de Elian. A traição de Leonard e Arnold foi difícil de suportar, mas o que ele sentia agora não era comparável a isso. Oliver era seu amigo, quase família. Elian confiava nele infinitamente, e essa confiança foi cruelmente destruída. Ele recostou-se na cadeira com o rosto pálido e as pálpebras fechadas. Será que o amigo que ele tanto valorizava era um traidor? Ele simplesmente não conseguia acreditar nisso. Mas ele não ia desistir, o caso tinha que ser levado até o fim. Elian abriu os olhos e fixou o olhar em Lisa. Encontre Oliver imediatamente, disse ele, sem qualquer rancor ou raiva, mas com uma determinação fria e firme. Oliver entrou no escritório de Elian sem saber o que o esperava. Seu rosto exibia o habitual sorriso amigável, mas ele logo se apagou quando ele percebeu as pastas cheias de números sobre a mesa e Lisa, que o olhava com uma expressão incompreensível. Elian estava sentado com os braços cruzados sobre o peito. Seu olhar era severo e distante. Havia um silêncio tenso e opressivo no ar. Elian, há algo errado? Perguntou Oliver, tentando não demonstrar sua preocupação. Elian ficou em silêncio, apenas gesticulando para Oliver se sentar na cadeira à sua frente. Oliver obedeceu, seu coração batendo forte no peito devido ao medo crescente. A incerteza do que estava acontecendo não lhe dava paz, e o pressentimento de desgraça o oprimia cada vez mais. Elian pegou a pasta e a abriu. Oliver, eu confiava em você, considerava você leal, o único que permaneceu ao meu lado. Eu achava que você era meu homem, meu braço direito, sussurrou Elian, sua voz desprovida de qualquer calor. Mas como se viu, eu estava errado. Oliver se encolheu. Seu rosto empalideceu. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Parecia-lhe impossível que Elian soubesse de seus negócios. Ele era tão cauteloso, tão impecável, que ninguém jamais suspeitaria dele. O que você quer dizer? Perguntou Oliver com um tremor na voz. Sem demonstrar emoção, Elian contou suas observações.
pequenas transações suspeitas que não batiam com o relatório geral. Ele descreveu como as rastreou e como cada pista inevitavelmente levava a uma única pessoa: Oliver. Lisa observou o rosto de Oliver mudar como se fosse um caleidoscópio. Primeiro ele ficou em choque, depois foi tomado pelo horror e, em seguida, uma expressão que Lisa nunca tinha visto antes passou por seu rosto. Era raiva, mas não nascida da vergonha, e sim da ira de alguém que havia sido pego. Isso é mentira! Gritou Oliver, levantando-se de um salto. Tudo isso foi encenado, fui incriminado. Leonard e Arnold, eles decidiram se vingar de mim por eu estar perto de você. Eles previram seu retorno e queriam que você também me considerasse um traidor. Elian não tirava os olhos de Oliver. Seu olhar estava cheio de dor. Oliver, eu tenho todas as provas. Eu vi tudo, como você manipulou, usando seus conhecimentos para me enganar. Você transferiu dinheiro para contas abertas em seu nome. Você achava que ficaria impune? Você se considerava o mais astuto? A voz de Elian ficou firme, soando como aço. Oliver, percebendo que já não havia salvação, decidiu agir com determinação. Ele afirmou que realmente sabia das ações ilegais de Leonard e Arnold, mas ficou calado por causa das ameaças. Ele contou que suas contas haviam sido hackeadas e as provas falsificadas. Oliver falava de forma tão convincente e emotiva que Lisa, que o ouvia, começou a duvidar. Talvez ele estivesse dizendo a verdade. Talvez ele realmente fosse uma vítima. Vendo sua confusão, Elian olhou para ela. Ele estava indeciso, sem saber em quem acreditar. Ele confiava em Oliver mais do que em qualquer outra pessoa. No entanto, as provas que ele encontrou eram irrefutáveis. Ele sabia que Oliver era um ator brilhante, mas também era óbvio que Leonard e Arnold eram capazes de tudo. Ele não queria cometer um erro, não queria condenar um inocente. Tudo bem, Oliver, disse Elian calmamente. Vamos analisar suas alegações, mas por enquanto você está temporariamente afastado do trabalho. Peço que saia do prédio imediatamente. Entraremos em contato com você quando tivermos uma decisão final. Oliver, percebendo que não podia acrescentar mais nada, saiu do escritório em silêncio. Elian ficou sozinho, mergulhado em uma incerteza assustadora. Ele não sabia em quem confiar. Seu mundo, cuja ordem recém-conquistada, estava novamente em caos. Ele precisava entender o que havia acontecido e sabia que não conseguiria fazer isso sozinho. Na manhã seguinte, Elian chegou ao escritório com um único objetivo: descobrir a verdade. Será que Oliver, o homem que ele considerava um parente, poderia traí-lo? Mas ele não podia ignorar as evidências que havia encontrado. Junto com Lisa, ele começou sua própria investigação, tentando encontrar qualquer pista que pudesse confirmar as palavras de Oliver. Eles examinaram documentos antigos, releram arquivos de correspondência e analisaram rastros digitais deixados nos servidores corporativos. O trabalho deles exigia paciência, mas eles sabiam que não podiam parar. Seus esforços finalmente foram recompensados. Ao revisar arquivos antigos no computador que Arnold havia deixado após ser demitido, Lisa descobriu uma pasta criptografada escondida. Graças aos seus conhecimentos e habilidades, Lisa conseguiu decifrá-la. Dentro da pasta, eles encontraram não apenas relatórios financeiros, mas também várias fotos, uma das quais continha uma imagem comprometedora de Oliver, cuja existência ninguém deveria suspeitar. Esse comprometimento era exatamente o que Arnold e Leonard usavam. O coração de Elian se apertou de horror. Ele ficou em choque ao perceber que Oliver não era um traidor, mas uma vítima. Ele foi forçado a trabalhar para Arnold e Leonard, que usaram chantagem contra ele. Eles se aproveitaram de sua confiança e segredos pessoais para manipulá-lo, obrigando-o a fazer o que eles queriam. Sem perder tempo, Elian ligou para Oliver
e pediu que ele fosse ao escritório o mais rápido possível. Oliver chegou sem suspeitar do que o esperava. Ao entrar no escritório de Elian, ele o encontrou com o rosto pálido, preparado para o pior. Elian, ao contrário do que havia acontecido no encontro anterior, não demonstrava raiva. Não havia malícia em seu rosto, apenas dor. Ele entregou a Oliver a foto e os documentos que conseguiram encontrar. Oliver, tenho certeza de que você não queria isso. Entendo que você foi forçado, disse ele com voz cheia de compaixão. Ao ver a foto, Oliver começou a chorar. Ele confessou tudo a Elian. Contou como Arnold e Leonard, ao descobrirem seu segredo, começaram a chantageá-lo. Eles assustavam ele e sua família, ameaçavam sua reputação e o obrigavam a fazer tudo o que eles queriam. Ele falava de forma tão sincera e comovente que Elian não podia duvidar de suas palavras. Ficou claro para ele que Oliver não era um traidor, mas uma pobre vítima. Elian, compreendendo toda a verdade, tomou uma decisão firme. Ele não iria punir Oliver, mas, pelo contrário, se tornaria seu defensor. Oliver, entre em contato com nosso advogado imediatamente, exigiu Elian. Vamos processar Arnold e Leonard. Vamos provar a culpa deles. E quero que você seja meu apoio neste caso. Quero que me ajude a restaurar a justiça. No escritório de Elian reinava uma atmosfera de profunda concentração. Sentados à mesa, coberta por pilhas de documentos, estavam Elian, Oliver e Damien, o advogado principal, conhecido por sua reputação impecável e sangue frio. Eles se preparavam para o confronto judicial com Leonard e Arnold. As provas reunidas por Eliana e Oliver pareciam convincentes, como se prenunciassem sua vitória e a rápida, triunfal justiça. Damien, depois de examinar cada pasta, ergueu os olhos. Seu rosto estava sério. Os documentos que o senhor apresentou, começou ele com voz calma, mas sem qualquer tom de esperança em suas palavras, indicam violações financeiras em grande escala. O senhor demonstrou grande diligência, mas... Ele parou, seu olhar recaiu sobre Elian. O coração de Elian se apertou. Ele pressentia que algo estava errado e esperava más notícias. Mas o que, Damien? Perguntou ele, tentando manter a calma, embora seu coração estivesse apertado. Não haverá processo criminal, senhor, sussurrou baixinho o advogado. Tudo o que nos resta é entrar com uma ação civil por indenização. Mas, mesmo assim, teremos uma batalha longa e difícil pela frente. Todas as suas provas, todos os relatórios financeiros, todos os registros, eles são tão habilmente falsificados que será extremamente difícil provar a culpa deles. Elian ficou em choque. Será que isso era verdade? Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Confiante em suas provas, ele estava determinado a colocar Leonard e Arnold atrás das grades, mas agora percebia que eles escapariam da responsabilidade. Oliver, que estava ao lado, também estava em choque. Mas como isso é possível? Eu mesmo verifiquei tudo, observei pessoalmente como eles falsificaram os dados, exclamou ele, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. É possível, disse Damien calmamente. Todos os dados indicam que eles não são os culpados. Eles apenas cumpriram a vontade de outra pessoa, mascarando os vestígios de um crime mais grave. Por trás deles está alguém de alto escalão e muito influente. Elian sentiu uma nova queda, como se o mundo tivesse desabado novamente sob seus pés. Ele tinha certeza de que havia encontrado os culpados, mas a realidade era cruel. Ele ficou em estado de choque. Quem poderia ter tanto poder para manipular documentos financeiros e ocultar os vestígios de seus crimes? Vendo a confusão deles, Damien acrescentou: eles eram apenas peões. Eu mesmo conduzi a investigação e descobri que por trás de tudo isso está uma única pessoa, o pai de Leonard, Arcadius Thornton. As palavras do advogado atingiram Elian como um raio em um dia claro.
Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Arcádio Thornton. Esse nome soou como um trovão em um céu claro. Ele era um dos cidadãos mais influentes, controlava grandes empresas, tinha conexões nas altas esferas do poder e era famoso por seu temperamento implacável. Seu poder era tão grande que ninguém ousava se opor a ele. Ele era intocável. Agora tudo está claro, sussurrou Elian. De onde vem a confiança de Leonard? De onde vem a facilidade de Arnold em suas maquinações? Eles estavam protegidos, certos de que ninguém revelaria a verdade, pois eram defendidos por Arcadius Thornton. Damien assentiu, confirmando. Sim, exatamente. Não poderemos vencê-lo no tribunal. Sua influência é grande demais. Ele pode comprar qualquer juiz, falsificar qualquer prova, fazer com que todos se calem. Se entrarmos com uma ação contra ele, perderemos e perderemos tudo o que nos resta. Damien saiu, deixando Elian no escritório, onde a atmosfera era pesada, permeada pela amargura da derrota. Elian, olhando pela janela para as luzes brilhantes da cidade, sentiu como elas se transformavam em uma zombaria de sua situação. Ele, um bilionário, um homem que tinha tudo o que desejava, estava impotente. Seu dinheiro, sua influência, seu nome, tudo isso se revelou inútil diante de Arcadius Thornton, que, como um marionetista, controlava o mundo. Elian se sentia destruído. Após uma luta tão longa e árdua, após tantas perdas, ele chegou a uma conclusão desesperadora. Seu inimigo era invulnerável. Ele acreditava que a justiça prevaleceria, mas agora via que, neste mundo, ela era apenas um som vazio, sem poder diante do poder e da riqueza. Ele estava pronto para se render, pronto para admitir sua derrota. Mas então ele se lembrou das lições aprendidas durante seus anos de peregrinação. Lembrou-se de que neste mundo não existem apenas dinheiro e poder, mas também outras forças mais importantes que não se submetem à troca material. A força da verdade, a força da opinião pública. Lembrou-se de como as pessoas o recebiam quando era um peregrino pobre. Nele, elas não viam um homem rico, mas um ser humano, e acreditavam nele quando dizia a verdade. Ele percebeu que precisava agir de maneira diferente dos princípios de Arcadius Thornton. Era preciso sair dos limites que ele mesmo havia estabelecido. Era necessário usar uma arma mais poderosa do que o dinheiro e o poder. A arma da verdade. Sem perder um segundo, Elian ligou para Oliver e Lisa, pedindo que viessem ao escritório o mais rápido possível. Eles chegaram sem suspeitar do motivo da chamada urgente. No escritório, Elian os recebeu em pé, junto à janela. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos brilhavam com um fogo incomum, quase ardente. Sei que vocês acham que sofremos uma derrota, começou Elian. Mas isso é um equívoco. Apenas perdemos uma batalha, mas não toda a guerra. Arcadius Thornton é poderoso demais para que possamos derrotá-lo no âmbito jurídico, mas podemos vencê-lo em outra frente, no campo de batalha da opinião pública. Lisa e Oliver trocaram olhares, sem entender do que ele estava falando. Não vamos levá-lo ao tribunal, continuou Elian. Vamos escolher outro caminho. Vamos contar ao mundo inteiro sobre seus atos, sobre suas fraudes, suas mentiras, sua traição. E com a verdade vamos destruir sua reputação. Vamos fazê-lo responder por tudo perante o mundo inteiro. Lisa ficou em choque. Ela não conseguia acreditar que Elian havia decidido tomar uma medida tão desesperada. Ela sabia muito bem que Arcadius Thornton era capaz de destruir todos se decidissem enfrentá-lo. Mas isso é muito arriscado, ela advertiu. Ele pode nos destruir. Eu sei, disse Elian calmamente. Mas não temos outra escolha. Não podemos permitir que ele escape impune. Temos o dever de lutar pela justiça, mesmo que isso acarrete grandes perdas. Elian olhou para Lisa e disse: Lisa,
Acho que você deve ser o rosto dessa campanha. Você é nossa maior esperança, pois é uma pessoa honesta e confiável. Você contará ao mundo inteiro a verdade sobre o que aconteceu, e eu estarei ao seu lado em cada passo. Juntos, vamos vencer. Apesar do tempo nublado, a manhã da coletiva de imprensa foi repleta de otimismo para Elian. Ele apareceu diante de centenas de jornalistas, câmeras e microfones, e seu coração batia forte, não por nervosismo, mas por confiança em sua decisão. Ao seu lado, como símbolos de seu objetivo comum, estavam Lisa e Oliver. Ele, a personificação da honestidade e dos novos valores. Ela, um exemplo de perdão e compreensão que se mostraram mais fortes que a vingança. Eles eram uma equipe unida, pronta para enfrentar qualquer desafio. Elian começou seu discurso sem demonstrar a autoconfiança habitual dos bilionários, mas como uma pessoa comum, enganada pelo destino. Ele compartilhou sua história, como se cansou dos excessos e das mentiras, como decidiu abandonar o luxo e partir como um vagabundo para ver o mundo por todos os lados. Ele contou sobre o sentimento de desprezo que experimentou, sobre como foi expulso de sua própria loja. Elian falou sobre a traição de Leonard e Arnold, sobre como eles se aproveitaram de sua confiança para obter ganhos pessoais. E, finalmente, ele passou para o ponto mais importante. Estávamos certos de que tínhamos encontrado os culpados, afirmou Elian com voz decidida. Mas descobrimos que nossa suposição estava errada. Por trás de tudo isso estava um único homem, que controlava tudo como se fossem marionetes. Esse homem era Arcadius Thornton. Exclamações de surpresa ecoaram pela sala. O nome de Arcadius Thornton era conhecido por todos. Ele era uma lenda, intocável. Mas Elian, sem prestar atenção à onda de emoção na sala, continuou seu discurso. Ele apresentou aos jornalistas documentos que incriminavam Arcadius Thornton como o organizador de todo o esquema. Elian contou em detalhes sobre o mecanismo de ação de Thornton, sobre como ele usou seu filho e Arnold para destruir a empresa e obter ganhos pessoais. A apresentação de Elian foi tão emocionante, tão comovente, que nenhum ouvinte conseguiu ficar indiferente. Ele não se limitou apenas aos fatos. Ele contou uma história sobre traição, sobre a luta pela justiça, sobre como mesmo as pessoas mais influentes podem ser vulneráveis diante da verdade. Lisa, que estava ao lado dele, complementou suas palavras, compartilhando sua experiência e enfatizando a importância de acreditar no bem. Suas palavras simples, mas sinceras, tocaram o coração de todos. A coletiva de imprensa causou furor. Os vídeos da apresentação de Eliana se espalharam rapidamente pelo mundo e todos discutiam uma coisa: como esse bilionário vagabundo expôs uma das pessoas mais influentes. Arcadius Thornton, que sempre se escondeu da atenção agora, estava no centro das atenções. Ele foi pego. Não podia manipular a imprensa, não podia subornar milhões de pessoas que viram sua verdadeira essência. Sua imagem desmoronou, as ações caíram vertiginosamente e uma enxurrada de processos judiciais se abateu sobre ele. Ele sofreu uma derrota. Leonard e Arnold, privados de proteção, se viram em uma situação sem saída. Eles foram presos e enfrentavam a ameaça de uma punição severa. A justiça que Elian buscava finalmente triunfou. Ele obteve a vitória, mas não por meio de riqueza ou influência. A vitória veio graças à verdade, que se mostrou mais forte do que tudo o mais. 5 anos se passaram sem que percebêssemos. A concessionária mudou completamente. Agora não é apenas uma concessionária, mas a personificação da honestidade e da bondade. Elian, como havia prometido, criou uma fundação de caridade para os sem-teto, na qual cada funcionário da empresa contribui, tornando-a parte integrante de sua missão. Apesar de continuar bilionário,
Elian Thorne passou por profundas mudanças. Ele deixou de ser apenas um gerente e se tornou um verdadeiro líder. Ele dedicava tempo aos seus funcionários, ouvia atentamente seus problemas e oferecia ajuda. Ele aprendeu a valorizar as pessoas simples e seu trabalho árduo, o que o tornou ainda mais respeitado e influente. Lisa se tornou sua assistente indispensável. Ela não apenas dirigia a fundação de caridade, mas também ocupava um cargo importante na empresa, tornando-se para todos os funcionários um exemplo de que a honestidade e a dedicação levam ao sucesso. Oliver foi totalmente absolvido. Ele voltou para a empresa e sua lealdade a Elian atingiu níveis sem precedentes. Leonard e Arnold receberam o que mereciam. O destino deles se tornou um exemplo claro para todos que acreditavam que era possível agir impunemente, enganando os outros.